do O que que bagulho. você pensou em termos de negócios? Porque, assim, ó, se eu fosse convidado, eu já fui convidado para participar de algumas coisas assim. E eu sempre pensei que, no meu caso, não fazia sentido. Até uma vez veio aqui o Justus, lembra? Sim. E eu falei, cara, já quando eu não quis participar, não fazia sentido pra mim, porque eu só tinha downside. Podia fazer alguma cagada e manchar um brand que eu construí nessa área, e daqui pra frente eu só perder, correndo o risco de ganhar pra talvez ter um brand um pouco melhor, cobrar mais, mas, cara, assim, o risco era desproporcional. E aí eu fico pensando, poxa, hoje eu não entraria no Big Brother, porque se eu entrar, cara, assim, eu posso acabar, eu provavelmente ia ser cancelado, né, cara, de Sim. alguma forma. Ou sei lá, eu não sei, poderia acontecer um monte de coisa, né? Não tá no meu controle e tal, e poderia acabar uma carreira que está rampando de alguma forma. Qual foi sua lógica de negócio? Porque você já era conhecido, você não é uma pessoa que nunca ninguém viu na vida, você não é conhecido. O que que você pensou para tomar uma decisão como essa, estrategicamente? Bom, como a gente falou no início, eu vim de um cancelamento muito grande. Tá. Como eu estava muito consciente, muito seguro de quem eu era, isso me deu segurança para entrar. Existia medo se eu ia ter tempo suficiente. Esse era meu medo. Entendi. Se eu você ia não ia ter sair tempo. rápido, por Se eu não exemplo. ia sair na primeira, na segunda semana, porque não ia dar tempo de eu conseguir mostrar nada. Uma semana. As pessoas estavam com uma ideia enraizada ali de quem era o Arthur. Ponto final. Não quero ouvir o que é aquilo. Não quero ouvir o que ele tem pra falar. Quero tirar ele. Verdade. Antes de eu entrar, quando começou a especular meu nome, era só assim, ele vai entrar, isso aí era assim, Arthur entra e Arthur sai. Arthur entra e Arthur sai. Arthur entrou, a gente vai tirar. Não tem conversa. O primeiro eliminado é o Arthur. Ponto final. Então esse era meu principal medo. Então eu pensei, bom, eu tô vindo de um cancelamento, a única maneira de eu conseguir mudar a opinião das pessoas sobre mim é me expondo de uma maneira drástica e sendo muito radical, que é participando de um reality, do maior reality da televisão brasileira. Realmente. É um risco? É. Mas você chegar onde você chegou também foi um risco. Quantas pessoas estão dispostas a comprar esse risco, a pagar por esse risco? Tem pessoas que querem ficar aqui. Tem pessoas que vão mais. É isso. Então, assim, eu sabia que eu poderia afundar de vez. Eu sabia. Mas eu não estava disposto a ficar no lugar que eu estava. Entendi. Entendeu? O lugar que eu estava, aquilo ali para mim não era viver, aquilo ali para mim não me satisfazia, eu não me via saindo de uma outra forma daquilo. Então, eu dei all-in. Porque eu estava seguro de quem eu era. Eu falei, se eu passar da segunda semana, eu falei pra minha equipe, se eu passar da segunda semana, da terceira semana, cara, eu acho que eu consigo ir bem. Não sei, nunca achei que eu fosse ganhar, tá? Se eu falar isso é mentira, mas eu achei que eu pudesse ir bem. E quanto mais eu fosse, mais tempo eu teria pra ir mudando um pouco do que as pessoas estavam pensando sobre mim. E aí eu acho que Deus foi muito perfeito, cara, na minha trajetória, porque eu entrei 3 dias depois de todo mundo, porque eu peguei Covid, logo quando eu cheguei, e eu achei que eu fosse ser eliminado. Porque eu cheguei, no dia que a gente chega no confinamento, a gente fez o teste. No dia seguinte saiu o resultado. E aí falou, você tá com Covid. Só que 2 dias antes do confinamento, eu fiz o teste, deu negativo. Quando eu cheguei lá, positivo. Eu falei, cara, não acredito. Falei, vou ser eliminado. Ainda dava tempo, faltavam, sei lá, 15, 20 dias para começar o programa, dava tempo de trocar. Não. E eles falaram, não, beleza, vamos observar, você vai ficar em observação, se a gente vai fazer nos testes, se você testar negativo até a data de entrar, vai dar certo. E aí fomos testando, mas acabou que eu tive que entrar 3 dias depois por segurança. Entrei na quinta-feira. Então eu perdi o programa de segunda, de terça e de quarta. Eu entro só na quinta. Quando eu entro na quinta-feira, entrei mais ou menos, eu não tinha mais noção de horário, mas devia ser entre 12:00 e 1h da tarde, por aí. Eu entro no programa, à noite já tem a prova. Já tem a primeira prova, que era a prova de imunidade. E aí, essa prova, eu ganho a prova. Aí, ferrou. Foi o que, então, te deu Então, o momento mais importante para mim do Big Brother foi a minha primeira prova. O meu primeiro dia na casa foi o que determinou a possibilidade de novos dias. Cara, o pessoal deve ter te odiado muito. Porque quando você entrou, já deve ter pensado assim, cara, todo mundo pensou, vou tirar esse cara. Mas as Aí você pessoas entrou falaram. e ganhou o negócio. Não, quando eu ganhei... É tipo goela abaixo. Não, essa foi a questão. Quando eu ganho, ganhou eu e DG, né? Era em dupla. Então a gente ganha a primeira prova e aí eu fico imune. Não posso ser votado. E aí várias pessoas, tem VT aí, várias pessoas vêm até mim e falam assim, cara, que bom que você ganhou.
Era assim, que bom que você ganhou. Que bom, né? Porque senão, muito provavelmente você ia estar no paredão. Uhum. Entendeu? E aí eu ganho, não vou. Chega na segunda semana, na hora da votação aconteceu uma dinâmica diferente do voto aberto, o que não era coisa comum. Esse voto aberto ou era mais pro fim ou não acontecia. Na segunda semana eles botaram o voto aberto. E eu comecei a contar voto, porque eu sabia que o meu estava na reta. E aí começou a votação e eu comecei a contar voto. Eu não ia votar na Jessie, eu ia votar em outra pessoa. E aí começou a votação, não sei o que, Jessie, eu contando na minha cabeça. Falei, cara, porque metade da votação foi dentro do confessionário. E as pessoas que entraram no confessionário, eu falei, ó, de lá eu devo ter recebido uns 3 votos. Assim, uns 3, 4 votos. E aí a outra metade foi no aberto. E aí começou Jessie. Aí quando chegou pra mim, eu fui o último. E era sorteio, cara. Olha que loucura. Eu fui o último a ser sorteado. Quando chegou, quem que você vota, Arthur? Aí eu contei, falei, o Thiago era o líder. Falei, se empatar, o Thiago vai desempatar. E aí eu falei, Jessie. Aí voto nela. E aí, com o meu voto, ela vai paredão e eu não. Então foi bem... Cara, eu tiro 2 coisas que você falou aí. Primeira, um dos motivos de você ter entrado sobre, acho que é de negócios, é porque você não necessariamente você queria chegar em algum lugar específico, mas você não suportava mais ficar onde você estava, né? Perfeito. E aí o Kaique fala muito sobre isso, que, cara, ele não queria mais ser pobre. Ele fala, eu não queria ser pobre. Então, não é que ele queria ser rico, ele não queria ser pobre. Só não queria ser um fudido. Era esse o objetivo, sempre foi. Ele sempre fala isso, né? Perfeito. Então, assim, eu também, assim, muitas vezes eu não necessariamente sabia exatamente onde eu queria chegar, mas eu sabia que eu não queria estar onde eu estava. Você sabe Mas que será que não é o mais importante? Então, é porque assim, você cria um ódio, uma raiva, tipo, você sabe que pra cá você não quer voltar, então você é capaz de fazer muito esforço pra sair daí. Você sabe que no livro que eu tô escrevendo, tem uma parte que eu falo sobre isso. Que as pessoas falam assim, né? Ah, você vai sair do ponto A, você tem que saber qual é o ponto B e para onde você vai. Eu falo, cara, esse é o mundo ideal, mas não necessariamente. A primeira coisa que você tem que fazer é sair do A. Se você não gosta do que você tá, é sair do A. Só que não é só sair do A. É sair do A em direção ao B. Você não sabe ainda qual é o B. Talvez você não saiba, é essa caneca aqui que eu quero. Tá, mas você sabe que é aquela direção. Então, acho que mais importante do que saber que é a caneca é saber qual a direção tá a caneca. A caneca tá aqui. Eu não sei se eu quero a caneca, mas eu quero ir nessa direção aqui. Perfeito. Tá? Eu não consigo visualizar a caneca porque ela tá muito distante de mim, mas eu vejo. Então, essa é a direção. Então, eu saio do A. Porque as pessoas falam muito sobre sair do A e chegar no B. Putz, pra quem tá muito lá atrás, nem consegue imaginar saindo do A. Exato. Esse é um ponto. E o outro ponto que eu falo no livro é que as pessoas... às vezes você vai conversar com alguém e a pessoa fala assim, cara, nada acontece pra mim. Eu falo, é mesmo, cara, mas me conta mais sobre isso. Cara, se eu tento, eu me movimento, eu faço. Eu tô sempre em movimento. Mas então me conta melhor sobre isso. Aí ela tem a sensação que ela tá em movimento. Ela tá em movimento, ela tá fazendo. Só que ela tá fazendo as mesmas coisas. Ou seja, ela tá no ponto A em movimento. Assim, ó. Aí ela tem a sensação que ela tá fazendo coisas. Ela tá, a mesma coisa. Só que se ela quer sair do ponto A, ela tem que fazer algo diferente. Porque se ela ficou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos no ponto A, significa que ela passou 1 ano, 2, 5, 10 anos fazendo a mesma coisa. Porque se ela tivesse feito qualquer coisa diferente, ela já não estaria mais no A. Mesmo que não fosse uma vontade, um desejo dela. Então, se você trouxer para os negócios, de uma coisa mais palpável, sei lá, minha empresa fatura 10 milhões. Tá, eu tô há 10 anos faturando 10 milhões. Então você tá há 10 anos no ponto A. Se ela tivesse faturado 10 milhões, passou para 15, 20, 30, 50, sem ela querer sair, não era uma ambição dela, tipo, não, agora eu quero faturar 100 milhões. Ela foi indo. Ela já não tá mais no ponto A. Você olha no papel, você vê. O ponto A, ela tava 5 anos atrás. Agora ela tá faturando 50 milhões. Tudo bem, talvez ela não saiba o que ela fez, mas ela fez algo diferente que fez ela faturar os 50 milhões. Então, ela já conseguiu sair desse lugar. Agora, se ela quer passar a faturar 100 milhões, aí tudo bem, agora vamos pensar. O que a gente vai fazer? A questão é que tem muita gente que continua fazendo a mesma coisa e tem a sensação, a falsa sensação, que está se movimentando. Não tá. É verdade. Você precisa fazer algo diferente para sair do A.
Perfeito, perfeito. Então, esses são os dois pontos que eu falo no livro também. Não, que ainda não tem perfeito. nome ainda. Não tem nome ainda? Tem, mas eu te falei um Quando que- possível nome. quando Você que vai gostou? sair? Quando que vai sair? Eu Você tenho meu gostou? palpite. Eu Dá tenho um meu spoiler palpite aí, de pô. nome aí, Quando Não, vai cara. eu sair? falei pra ele uma... eu Eu não sei tenho um quando vai palpite sair de ainda, nome. cara. Antes de falar o nome, vamos patentear esse negócio aí. Porque Já Depois vou, a né? gente vende Mas pra é ele. bom esse... É bom esse... Ele gostou do gostei. me livro. fala Não. depois que eu vou patentear e comprar o domínio, aí a gente vende pra ele. Vamos. Eu gostei dessa ideia.